Existe uma coisa que é simplesmente impossível de fazer. Não importa quantas vezes você tente, você nunca vai conseguir fazer cócegas em si mesmo. Pode esfregar as costelas, a barriga, a sola do pé. Seu cérebro simplesmente se recusa a cair nessa. Mas basta outra pessoa fazer exatamente o mesmo movimento, no mesmo lugar, com a mesma pressão, e você perde completamente o controle da risada. Como isso é possível? O toque é praticamente idêntico, a pele é a mesma, os nervos são os mesmos. Então, por que uma simples troca de mãos muda tudo? A maioria das pessoas acha que sabe a resposta, mas está errada. Na verdade, esse pequeno detalhe revela um dos sistemas mais sofisticados do cérebro humano. Um mecanismo que decide, em menos de um segundo, quais sensações merecem sua atenção e quais podem ser completamente ignoradas. É por isso que você esquece que está usando roupas, que deixa de sentir o peso dos sapatos. E é exatamente por isso que você nunca consegue fazer cócegas em si mesmo. Mas isso leva a uma pergunta ainda mais intrigante. Se o cérebro faz tanta questão de ignorar os próprios toques, por que ele reage de forma tão intensa quando outra pessoa encosta em você? A resposta não fala apenas sobre cócegas, ela revela como seu cérebro distingue segurança de perigo e por que esse mecanismo existe há milhões de anos. Os cientistas decidiram testar essa teoria e fizeram isso de um jeito surpreendente. A neurocientista Sarah Jane Blakemore criou um experimento usando um braço robótico. Os voluntários movimentavam uma alavanca. Ao mesmo tempo, o robô tocava a pele deles. No início, tudo acontecia exatamente como o cérebro esperava. Resultado? Quase nenhuma sensação de cócegas. Mas então os pesquisadores mudaram apenas um detalhe. Eles atrasaram o movimento do robô por alguns milissegundos. Um atraso tão pequeno que ninguém conseguia perceber. Mesmo assim, o cérebro percebeu. De repente, aquele mesmo toque começou a parecer diferente, mais intenso, mais estranho e muito mais parecido com cócegas. Essa descoberta revelou algo impressionante. Seu cérebro não reage apenas ao toque, ele reage ao inesperado. Quando consegue prever exatamente o que vai acontecer, ele reduz a sensação. Mas quando algo foge da previsão, ele liga o alerta. E é justamente por isso que outra pessoa consegue provocar uma reação que você nunca consegue provocar em si mesmo. Mas essa descoberta levanta uma pergunta ainda maior. Se as cócegas existem por causa da surpresa, por que a evolução criaria um mecanismo assim? A resposta mostra que, no fundo, as cócegas nunca foram apenas uma brincadeira. Mas a descoberta mais surpreendente ainda estava por vir. Os cientistas perceberam que as cócegas podem simplesmente desaparecer. Não porque a pele mudou, nem porque o toque ficou diferente, mas porque o cérebro deixou de se sentir seguro. Para provar isso, pesquisadores fizeram um experimento curioso com ratos. Sim, ratos. Quando faziam cócegas em suas barrigas, os animais emitiam pequenos sons, inaudíveis para nós, que os cientistas consideram uma versão do riso. E o mais curioso, depois da brincadeira, eles corriam atrás da mão dos pesquisadores como se quisessem mais. Mas então tudo mudou. Os mesmos ratos foram colocados em um ambiente claro, aberto e sem esconderijos. Um lugar onde se sentiam vulneráveis. Os pesquisadores repetiram exatamente o mesmo toque, no mesmo lugar, com a mesma intensidade. E dessa vez, nada aconteceu. As cócegas desapareceram completamente. Foi aí que os cientistas entenderam algo extraordinário. As cócegas não dependem apenas do toque. Elas dependem da confiança. Quando o cérebro percebe qualquer sinal de perigo, ele desliga esse mecanismo imediatamente. Agora pense no seu próprio corpo. As regiões onde sentimos mais cócegas são justamente as mais vulneráveis. O pescoço, as axilas, a barriga, as costelas, áreas que nossos ancestrais precisavam proteger para sobreviver. Talvez as cócegas nunca tenham existido apenas para provocar risadas. Talvez tenham surgido como um sistema de defesa capaz de detectar um toque inesperado antes mesmo que você tivesse tempo de reagir. Mas isso cria outro mistério. Se esse mecanismo nasceu para proteger você, por que ele se transforma em gargalhadas quando a pessoa que toca
é alguém em quem você confia. Existe um detalhe que muda completamente a forma como você enxerga as cócegas. Elas quase nunca funcionam com qualquer pessoa. Pense por um instante. Quem normalmente consegue fazer você rir com cócegas? Seus pais quando você era criança. Um irmão. Um amigo muito próximo. Alguém em quem você confia. Agora imagine um estranho tentando fazer exatamente a mesma coisa. Provavelmente você não riria. Você se afastaria. Talvez até empurrasse a mão dele. O toque seria praticamente o mesmo, mas seu cérebro interpretaria a situação de uma forma completamente diferente. Isso acontece porque, antes de reagir ao toque, ele responde a uma pergunta muito mais importante. Essa pessoa representa segurança ou perigo? Se a resposta for perigo, o corpo entra em alerta. Se a resposta for segurança, a defesa se transforma em gargalhada. É por isso que alguns cientistas acreditam que as cócegas nunca foram apenas uma brincadeira. Durante milhões de anos, nossos ancestrais precisavam proteger as partes mais vulneráveis do corpo. Um toque inesperado nessas regiões fazia o organismo reagir imediatamente. Mas quando esse toque vinha de alguém conhecido, o cérebro entendia que não havia ameaça, e aquela reação de defesa se transformava em um momento de conexão. Talvez seja por isso que quase todas as brincadeiras de cócegas acontecem entre pessoas muito próximas. No fundo, elas sempre disseram a mesma coisa. Você chegou perto o suficiente para me deixar vulnerável, e mesmo assim, meu cérebro escolheu confiar em você. E talvez essa seja a parte mais fascinante de toda essa história, porque ela mostra que as cócegas nunca revelaram apenas como funciona a sua pele. Elas revelam como o seu cérebro decide, em poucos milissegundos, em quem vale a pena confiar. No fim das contas, talvez essa história nunca tenha sido apenas sobre cócegas. Ela sempre foi sobre confiança. Todos os dias, seu cérebro faz milhões de previsões sem que você perceba. Ele ignora o que é familiar, filtra o que já conhece e guarda toda a sua atenção para aquilo que pode mudar a sua vida em um único instante. Um barulho inesperado, um movimento estranho ou um simples toque que ele não conseguiu prever. As cócegas são apenas a prova mais curiosa de que esse sistema existe. Porque quando alguém consegue fazer você rir, não é apenas sua pele que está reagindo. É o seu cérebro dizendo: essa pessoa chegou perto o suficiente para me surpreender, e eu ainda me sinto seguro. Talvez seja por isso que, conforme crescemos, quase ninguém mais consegue fazer cócegas na gente. Não porque perdemos a sensibilidade, mas porque aprendemos a confiar em cada vez menos pessoas. E agora eu quero saber de você. Se alguém tentasse fazer cócegas em você hoje, quem seria uma das poucas pessoas capazes de arrancar uma gargalhada em vez de um susto? Conta aqui nos comentários. Talvez sua resposta diga muito mais sobre quem você confia do que sobre as próprias cócegas.